Bom, vamos lá, galera. Isso aqui só tem um slide essa aula, tá? É um slide e 2 casos clínicos. É bem rápido. Isso aqui vocês não vão achar em lugar nenhum, a não ser em livro de emergência, de emergencista, que é o Rose, tá? Tem o Rose e tem o Titinário, os dois têm. Eu posso mandar para vocês o livro, então capítulo, se vocês acharem melhor. Mas isso aqui é essencial para qualquer pessoa que vá atender qualquer paciente, porque o que mais chega para a gente é rebaixamento do nível de consciência. Chega por um idoso, ou seja, por um idosinho com pneumonia, idosinho por Itu, ou qualquer coisa que tire o Glasgow de 15 e vai para 14 para baixo, é rebaixamento do nível de consciência. Então, vocês vão lidar com isso muito, 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 muito. E vocês têm esse pensamento é essencial. E vocês não aprendem isso na faculdade, infelizmente, tá? Vocês estão aprendendo agora porque vocês estão emergencistas agora para falar para vocês. Então, ó, temos quantas pessoas? Antes tinha 15, deixa eu ver aqui quantas tem agora. Tem 3, tá faltando 2 seres humanos aí que devem ter desistido, mas tudo bem. Então, vamos continuar. É basicamente isso aqui. Você tem um mnemônico que você tem que gravar. Não precisa gravar. Você vai tirar print e vai deixar lá nas suas fotos ou no seu salva rápido, qualquer coisa, que todo paciente com rebaixamento do nível de consciência, você vai, na hora que chegar, você vai abrir essa porcaria e vai ler, tá? O mnemônico chama-se A-E-I-O-U CHIPS. O A vem de quê? Álcool e drogas. O B vem de sistema endócrino. O C vem de... O I vem de insulina. O O vem de overdose. O U vem de uremia. Então, A, E, I, O, U. E o CHIPS vem de trauma, infecção, alterações psiquiátricas e choque. É isso aqui. Gravem, tirem print disso aí, tá? E gravem para sempre. Deixem, não precisa gravar na cabeça de vocês, assim, inicialmente, para a prova precisa, né? Mas todo paciente que chegar com rebaixamento de consciência, vocês vão abrir isso aí e vão passar por isso aí. Álcool. O álcool, né, em altas quantidades, tanto a presença quanto a ausência, ou seja, a abstinência alcoólica, tanto a overdose de álcool quanto a abstinência alcoólica, eles podem provocar rebaixamento de consciência. Alterações eletrolíticas, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, hipercalcemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipermagnesemia, ou seja, todos os eletrólitos podem provocar alteração do nível de consciência. Endócrino, principalmente tireoide, sempre lembrem de tireoide, tá bom? Epilepsia, também, né, paciente epilético, tá dentro do então, pacientes que fazem status epiléticos ou fazem crise convulsiva pós-ictal, que é todos os pacientes que têm crise convulsiva escape vai ter pós-ictal, ou então status epilético. Infecção, qualquer tipo de infecção, pele, cérebro, pulmão, coração, trato gastrointestinal, urinário, qualquer infecção pode provocar rebaixamento do nível de consciência. Overdose e oxigênio. E aí, qualquer droga ou então qualquer medicamento, intoxicações, tentativa de autoextermínio ou então medicação errada, qualquer outra droga, independente da droga, e hipoxemia, né, que vem de oxigênio. O opioide está aqui separado, porque isso aqui é um mnemônico que vem, né, o Rosen dos Estados Unidos. Então, lá eles têm epidemia de opioide, por isso que eles deixam o opioide aqui em destaque, mas vem dentro de overdose. Uremia, paciente que tem insuficiência renal, que tem acúmulo de ureia. A ureia ela é tóxica, ela tem uma toxicidade cerebral, então ela provoca rebaixamento do nível de consciência. T, vem de trauma, qualquer trauma, né? Você não sabe se teve TCE ou não, então traumas no geral vão provocar alteração de nível de consciência, e até traumas que não são TCEs, por exemplo, choque hipovolêmico, choque hemorrágico pelo trauma pode provocar, né, hipoxemia, então trauma. Temperatura, tanto hiper
Então, pacientes com febres muito altas podem ter alteração do nível de consciência pela temperatura quanto hipotermia. Toxicidades. Que aí entra também ele coloca toxicidade aqui, mas mais para contatos de outras coisas externas, por exemplo, contato com veneno, contato com outras coisas, cobra e assim vai. Insulina, né, que é por ou hiperglicemia, os dois podem provocar alteração do nível de consciência. Psiquiatria, né? Paciente que tem alteração psiquiátrica, surto psicótico, ou então delírio por qualquer motivo psiquiátrico, síndrome conversiva e assim vai. E o S de choque séptico, principalmente de choque e sepsis, tá? Beleza. Falei rápido aqui para vocês, porque tem isso tudo anotado aqui. Porque, na verdade, na hora que o paciente chegar, vocês vão olhar essa tabela. Eu sei ela de qual que eu trabalho com isso, né? Mas vocês vão olhar essa tabela. Pronto, acabou. É só isso que vocês têm que ter em mente de rebaixamento do nível de consciência. Esse é nosso primeiro caso clínico. Esse caso clínico é verdade. Ele aconteceu comigo, porque na residência de emergência a gente passa um mês na toxicologia do João 23, né? Que é a toxicologia que vocês ligam para lá quando tem problema para ver, para discutir casos. A gente passa um mês lá e essa menina chegou para mim. Aqui eu mudei, coloquei o símbolo do Carcará da FUNORTE, tá? Mas essa menina estava com a blusa da atlética dela. Então vamos lá. Paciente da entrada no departamento de emergência, trazida de carro por colegas, todos muito exaltados, todos muito nervosos e alcoolizados. A mesma estava numa festa de faculdade. E aí ela teve uma síncope. E desde essa síncope, ela está com rebaixamento do nível de consciência, mantendo o Glasgow 3. A gente pega essa mulher do carro, coloca na maca e faz a avaliação imediata da paciente. Realmente, ela encontra-se em Glasgow 3. Você olhou as pupilas delas estão normais, não estão midriáticas nem estão mióticas, pupilas normais. Só que ela está hipotensa, mal perfundida, só que respirando ok, eupneica em ambiente sem dessaturação. Então, a princípio, a gente tem um rebaixamento de nível de consciência e a gente tem uma paciente, a princípio, chocada. Quando você olha os dados vitais, pressão 80/60, com a frequência cardíaca de 145, com a frequência respiratória de 20, saturando 94 em ar ambiente, com glicemia de 125 e um choque index altíssimo de 1,8, mas a gente nem precisava, né? Porque ela já não está compensada mais. Choque index é para choque compensada, que ela já está descompensada, ela está hipotensa e mal perfundida. Os fatores compensatórios dela já não deram conta mais, ela já descompensou. Aqui é um choque claro, né? E aí, ao ser monitorizada no monitor certinho, né? A gente viu esse traçado eletrocardiográfico. Alguém sabe o que é isso aqui? O que é isso que tem no eletro? Vocês têm que saber. Ninguém? Eu tinha que dar aula de eletro para vocês e de ultrassom. Isso chama-se bigeminismo. O que é isso? Você tem um batimento normal e uma extrasístole. Um batimento normal e uma extrasístole. Um batimento normal e uma extrasístole. Bigeminismo vem de dois. Um normal, um anormal. Um normal, um anormal. Qual que é o problema do bigeminismo? O bigeminismo, ele é igual à instabilidade elétrica. Por quê? O coração, a mesma quantidade de batimentos normais que ele está fazendo de anormais. Então, é como se esse coração tivesse, assim, quase entrando em uma arritmia maligna. Isso chama-se instabilidade elétrica, tá? Bigeminismo ventricular é instabilidade elétrica. Então, você inicia o suporte hemodinâmico, não vou falar sobre isso aqui, né? Tudo que vocês fizeram de otimização de hemodinâmica, intubação, confusão, LEGD. Você inicia o suporte hemodinâmico e começa a raciocinar
para tentar entender o que aconteceu com essa dita cuja. Qual que é a causa do rebaixamento do nível de consciência dela e desse choque. Então, você vai lá nos amiguinhos que estão super exaltados e pergunta: aconteceu o quê? O que essa menina estava fazendo? Essa menina tem algum problema de saúde? O que aconteceu nessa festa? Eles falam que essa menina não tem nada, ela é rígida, normal, ela estava no 10º período de medicina. Na festa, ela tomou muito gummy, muito, que é vodka com suco, né? E aí você fala, mas foi só isso? Ela só bebeu? Foi só bebida? Não teve droga? Ela não teve contato com nada? Ela não caiu, não bateu, não fez nada? Aí eles falaram que ela estava usando loló. Isso, vou tirar um parêntese para vocês. Todos vocês aqui já viram loló ou já usaram loló, né? O loló, com certeza, talvez vocês não travaram, mas vocês já viram alguém travando. O loló, você puxa, e tem algumas pessoas que puxam, e do nada trava. Que aí ou cai para trás, ou trava. Vocês sabem o que eu tô falando. Essa síncope dela foi a travada do loló. Ela puxou e caiu para trás, sincopada. Gente, loló, de todas as drogas, cocaína, crack, maconha e todas as outras, é a única que mata. Por quê? O loló, ele provoca arritmia. Essa travada do loló, que é quando você puxa e trava, é porque você faz uma arritmia, você sustenta a arritmia, faz baixo débito cardíaco e faz síncope. Depois a arritmia passa e você retorna ao nível de consciência. Então, o loló é extremamente arrítmico, tá? Beleza, já fiz esse parênteses, já expliquei para vocês que isso é importante explicar. E aí, os colegas falaram que ela usou muito loló, só que não tem mais nenhuma informação. Então, você automaticamente pega, abre aquela imagem e lê aquilo. Vamos lá. Álcool e drogas pode ser a causa do rebaixamento dessa paciente? Com certeza. Você já elencou essa possibilidade. Ela bebeu muito e usou droga. Alterações endócrinas. Aparentemente, era uma paciente que não tinha problema nenhum, estava na festa ótima, bebendo, dançando, confusão, leguedê, saiu de casa bem. Então, assim, para ela desenvolver um problema endócrino de uma hora para outra, não tem muito sentido. Então, não acho que seja endócrino. Insulina, a gente já viu que a glicose dela está normal, então já descartei, né? Hipoglicemia ou hiperglicemia. Overdose de loló, no caso, né? Então, overdose aqui é uma possibilidade. Uremia, a paciente é normal. Como que uma paciente rígida, normal, uma menina nova, que está dançando, confusão, leguedê, tem uremia? Não tem como, né? Ela tem que fazer uma disfunção renal para gerar uremia. Então, uremia também descartei. Trauma. Não tem como eu descartar trauma. Primeiro que ela teve síncope, segundo estava todo mundo bêbado. Eu não sei se essa menina caiu em algum lugar, bateu a cabeça, depois levantou e depois eles viram ela caída de novo. Então, trauma, infelizmente, eu vou ter que elencar essa possibilidade. Não tem como eu descartar. Infecção, como já falado anteriormente, ela estava totalmente normal, né? Não tinha nenhum sinal de infecção e ela é jovem, ela apresenta sinais de infecções clássicas, né? Então, infecção não acho que seja. Alteração psiquiátrica, eu já vi que ela está glasgow 3, né? Então, assim, não acho que seja nada psiquiátrico. Choque, ela está chocada. Já vimos que ela está chocada, né? Então, choque também é uma possibilidade. Então, dessa tabelinha, eu elenquei 4 possibilidades para o rebaixamento dela: álcool, drogas e overdose, trauma e choque. Então, o que eu vou fazer com isso? Vou pedir exame. Então, eu vou pedir uma gasometria arterial, vou pedir uma tomografia de crânio, e vou pedir o eletrocardiograma e o POCUS. No caso, eu vou fazer o POCUS, né? E aqui o protocolo RUSH, que é protocolo de choque. E isso diante das possibilidades que eu elenquei. TC de crânio dela sem alterações. A gasometria mostrou uma acidose metabólica com lactato de 10, altíssimo. Mas a paciente está o quê? Chocada. Se ela está com choque, ela está com hipoperfusão textual. Obviamente,
ela vai ter um lactato aumentado e, obviamente, ela vai ter acidose. Então, a acidose é um dos contribuintes do rebaixamento de consciência dessa menina. Aí eu fui e fiz o POCUS, fiz o RUSH. O que eu achei? As câmaras dela estão hipocondráteis e arrítmicas. O coração dela está batendo todo arrítmico. A gente já sabia disso. Ela está fazendo bigeminismo. Ela faz uma contração eficaz e uma outra contração aleatória. Uma contração eficaz e uma outra contração aleatória. E com isso, o débito cardíaco dela fica muito baixo. Porque uma contração é eficaz, a outra não. Então, de cada 2 contrações, só uma gera débito cardíaco. Então, ela tem uma fração de ejeção, não dá para a gente mensurar, mas a gente já sabe que provavelmente está baixa, porque ela está assincrônica. Só que ela não tem hipocinesia segmentar, então não acho que tenha sido infarto. E aí eu passei no pulmão, tinha linha B basal, não tinha linha B no tórax todo. Passei na veia porta, renal e carótida normais, então ela não tinha acúmulo e hipervolemia, né? Só que ela tinha uma veia cava um pouquinho dilatada. Então, provavelmente, qual que é o rolê? Ela tá fazendo uma insuficiência cardíaca pela sincronia, pelo bigeminismo, e isso está fazendo com que eu tenha um baixo débito cardíaco, então eu estou acumulando líquido na periferia, então a veia cava dela já está distendida. E provavelmente essa arritmia é devido ao uso do loló. Aí você pediu o eletro é aquele que vocês viram, ela fazendo bigeminismo o tempo inteiro. Então, com isso aqui, eu já consigo identificar quais são os motivos do rebaixamento dela. Então, daqueles que a gente elencou, ela tem um rebaixamento por álcool, associado com uma overdose de loló, gerando instabilidade elétrica, que está levando a uma insuficiência cardíaca que culminou com choque cardiogênico. Aí você iniciou as medidas de suporte para ela, não vou falar aqui o que é, tá? Não é o escopo. Só que enquanto você estava lá iniciando o tratamento, otimizando, ela evoluiu com uma taquicardia ventricular sem pulso. Ela parou em PV. Vocês iniciaram o RCP, fizeram ao total 8 ciclos. Isso, gente, foi eu que atendi, foi tudo eu que fiz, tá? 8 ciclos. E aí ela entrou em assistolia e eu declarei o óbito dela às 2h37 da madrugada. Essa paciente morreu. Era uma paciente de 22 anos, acho que ela estava no 10º, 22, 23, estava no 10º período de medicina. E aí a nossa paciente morreu. Game off, tem uma cruzinha aqui. Então, beleza. É um caso que eu queria trazer para vocês, porque loló é uma coisa muito corriqueira, né? Entre qualquer acadêmico, só para ter cuidado. E também para vocês sistematizarem o pensamento em rebaixamento do nível de consciência. Entenderam esse caso clínico? Tem alguma dúvida? Vou passar para o próximo, se não tiver dúvida. Fechou. Esse é nosso segundo paciente, idosinho, 70 anos, da entrada no serviço previamente. Ele tem um combo hipertenso, diabético, tem hipotiroidismo, é DRC dialítico, e os familiares perceberam que hoje ele acordou muito confuso, agitado, não falando nada com nada, não queria comer, de vez em quando ele ficava muito sonolento e prostrado. Chamaram o SAMU e trouxeram ele para o hospital. Aí a família nega náusea, vômito, diarreia, tosse, nega qualquer coisa. Fala que ficou confuso, não está querendo comer e às vezes dorme demais. Mudou o padrão do normal dele. Eles ainda relatam que esse paciente, apesar de ter todo esse combo de doenças, não faz uso correto de nenhuma medicação. Nenhuma. E aí ele faz diálise segunda, quarta e sexta. Hoje é sexta. Ele acordou confuso assim, confusão, leguedê, chamaram o SAMU, vieram para cá, então ele ainda não foi dialisado, mas hoje é o dia da diálise dele. Dados vitais. Isso aqui, gente, é café, é o feijão com arroz do departamento de emergência. Isso aqui chega o tempo inteiro. Dados vitais, pressão 110/60, teoricamente ok. Um pouco taquicárdico, pressão 110.
frequência respiratória um pouco elevada, saturando 90, ok também. Glicemia normal, choque índice de 1 na tábua, porque está 110 dividido por 110 dá 1. Então, teoricamente, ele não está chocado, nem com choque compensado. Aí você vai fazer a avaliação e ver que esse paciente realmente está com rebaixamento de consciência, ele está com Glasgow 11 e ele está muito agitado. Aquele paciente que vai, não sei se vocês já viram, que fica, não fala nada com nada, fica debatendo na cama, você faz estímulo, está Glasgow 11, mas está agitado. E aí você olha para ele e você vê claramente que ele está hipervolêmico, ele está com ascite, ele está com turgência jugular, ele está com edema de membro inferior. E além disso, você nota uma hiperpneia. Mas ele mantém estabilidade hemodinâmica. Então, um paciente com rebaixamento do nível de consciência associado a uma hipervolemia e uma hiperpneia no processo de respiração. E aí, lógico que você vai lembrar de mim na hora, porque o paciente tem rebaixamento do nível de consciência, você vai abrir sua negocinho lá e vai passar por todos os BOs que desse paciente tem. Vamos voltar aqui nesse aqui que é mais completo. Álcool. Paciente idoso não é etilista, não tem acesso à bebida, então o álcool está fora. Eletrólito. Sempre pode ser. A gente não sabe as medicações que esse paciente toma, enfim, né? Então pode ter aí, e principalmente pode ter hipercalemia, porque se o rim dele não funciona, ele deve ser dialítico, então ele tem acúmulo de potássio. Então, ele ainda não dialisou hoje seria o dia dele dialisar, então pode ser que ele tenha uma hipercalemia. Então, eu aposto muito aí que ele tem um distúrbio hidroeletrolítico. Endócrino, ele tem hipocalemia, hipotiroidismo, e ele não trata direito. Será que esse hipotiroidismo tá descompensado e ele não fez essa confusão por isso? Então, até agora eu elenquei hipercalemia e hipotiroidismo descompensado. Epilepsia não tem histórico nenhum. Infecção. Idoso, gente, idoso não tem como você saber ainda, mas o paciente que não está falando. Então, você tem que elencar a infecção em todo paciente idoso, principalmente de urina e pulmão, tá? Então, infecção a gente vai elencar mesmo não tendo ninguém falando nada, é idoso. Idoso, a apresentação é errônea e ele também não está conseguindo explicar nada para a gente, que ele está mais louco que o Batman. Em relação à overdose, ele nem toma as medicações, né? Ele não teve contato com nada e ele está oxigenando de forma correta, então não boa nada. Uremia, com certeza é uma possibilidade. Da mesma forma que o potássio, a gente tem a ureia, que é filtrada pelo rim. Se ele tem DRC dialítica, pode ser que ele está com acúmulo de ureia. Então, até agora, a gente tem hipercalemia, hipotiroidismo, infecção e uremia. Do resto, né? Ele não tem relato de trauma nenhum. Insulina, a gente já viu que a glicemia dele está normal. Em relação à alteração psiquiátrica, que é a nossa última possibilidade. E em relação a choque e sepsis, aparentemente não tem, que sofra dele negativo, tudo ok, tá? Então, quais foram as possibilidades que a gente elencou para ele? De rebaixamento de consciência. Hipercalemia, acidose metabólica, e hipertiroidismo, uremia e infecção. Com isso, solicitou os exames, né? Deu suporte para ele, solicitou os exames. Estou com rinite, gente, perdão, toda hora eu tô aqui, ó. Minha rinite está atacadíssima. Aí você solicitou, pensando em infecção, hemograma PCR para ver foco, exame de urina e grande urina, e o raio-x de tórax, solicitou potássio, solicitou gasometria arterial para avaliar a acidose, TSH e T4 livre, creatinina e ureia para ver uremia e um eletrocardiograma, tá? Porque lembrando que hipercalemia, a gente sempre tem que fazer eletrocardiograma nos pacientes. Vamos seguir. Quais são os resultados dos exames dele? Né? O hemograma estava normal, PCR normal, então aparentemente não é infecção. O exame de urina, ele é DRC dialítico e anúrico. Não conseguiu coletar nada de urina. Então, o exame de urina não foi feito porque não conseguiu coletar. O raio-x de tórax dele está normal. Então, a princípio, não é infecção. Agora, o potássio está de 6,2. Então, ele tem hipercalemia. Gasometria arterial. Está acidótico no talo. Tá 7,1 de pH com bicarbonato de 8 pela disfunção renal. Então, ele tem acidose. Então, ele tem hipercalemia e ele tem acidose.
E aí o TSH e o T4 estão diminuídos, então ele não está tomando a medicação de forma, perdão, o TSH está aumentado, também está errado aqui, ai que bosta. O TSH está aumentado e o T4 está diminuído, então ele não está tomando Puran de forma adequada, então o hipotireoidismo dele está descompensado. Creatinina dele, a basal já é 11, porque ele é DRC dialítico, mas agora está 13,5. E a ureia basal dele é 58, tampou aqui porque desconfigurou, mas agora está 234. Então, quais são as coisas que ele tem que provocar um rebaixamento de consciência? Hipercalemia, acidose metabólica, hipotireoidismo descompensado e uremia. Então, a gente achou os motivos dele estar com rebaixamento no nível de consciência. E, além disso, a gente pediu um eletro. E aí, o eletro veio um eletro clássico de hipercalemia, grave, no caso. Com essas informações, você vai tratar o paciente. Então, você vai tratar a hipercalemia, a acidose e a ureia, você vai resolver com diálise. Então, esse paciente vai para diálise de emergência. Vai fazer as medidas de hipercalemia, tá? Grave, para o paciente. E em relação ao hipotireoidismo descompensado, você vai iniciar o Puran para ele, para ir dosando até chegar na quantidade de TE4 livre adequada. Então, você vai iniciar os tratamentos para esse paciente. Ele se iniciou, internou e o nosso vovozinho teve alta depois de 3 dias de internação. Finish. Entenderam, meninos, o raciocínio? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Dúvidas? Nenhuma? Tá bom. Ô, Amanda. Oi. Quando você falou lá do caso do escape no EAP, para a questão de fazer ali na hora de 1.000 microgramas a 2.000, né? Isso. De dose de ataque. E isso você vai fazer livre nele, você vai fazer na bomba, na bomba de infusão? Na bomba em 2 minutos. Em 2 minutos. Isso vai dar o que para a gente ligar lá? Você vai pegar 10 ml, botar no soro glicosado de 240 e vai fazer tudo em 2 minutos. Não, você vai fazer 1.000 a 2.000 microgramas. Você tem que calcular. Eu já vou te falar a dose calculada, que ela não vai mudar, que ela não é por peso. 2.000 microgramas dá 240 ml feito em 2 minutos. Tá. Tá bom? Mas aí você vai calcular. Dá quantos mil ml que você falou? 240. Se você for fazer 2.000 microgramas, é 240 ml em 2 minutos. Se você for fazer 1.000 microgramas, é 120 ml em 2 minutos. Tá. Fechou. Eu vou mandar os slides para vocês, tá bom, galera? Tá. Fechou, então. Valeu. Até segunda que vem. Então, falou.